Olha, a Grande Florianópolis vem sofrendo com uma onda de pequenos furtos. Crimes que, para o olhar jurídico, não são tão graves, mas que, para as vítimas, a sensação é de que esse problema só vem aumentando. Sensação de insegurança, não é isso? Daniela Secom, bom dia, bem-vinda. Oi, Marta, um bom dia para você, para o Lucas e para você que está nos acompanhando aí de casa. É aquela sensação de impunidade, né? O pessoal reclama bastante porque são crimes que para a justiça parecem pequenos, o roubo de um hidrante, o roubo de um fio, de um ar-condicionado, mas quando se acumulam, a gente percebe algumas falhas no sistema jurídico brasileiro e que levam essas pessoas que cometeram esse furto, foram presas, a serem soltas logo em breve e voltarem a repetir esse mesmo crime. Essa é a sensação que está pairando aqui na região da Grande Florianópolis mais uma vez, né? A gente tem dados aí apontando que entre novembro e dezembro foram 482 boletins de ocorrência registrados na região com relação a crimes de pequenos furtos, como eu disse antes, fios da fiação elétrica, ar-condicionado, hidrantes, ou até questões de ferros ou outras estruturas de lojas, comércios, principalmente no centro de Floripa, levando aí 164 pessoas a serem presas em flagrante. Só que a maioria delas acabam voltando para as ruas e aí causa essa sensação de insegurança, porque na maioria das vezes, sim, essas mesmas pessoas voltam a cometer esse crime, já que percebem que não vão ficar muito tempo presas e aí o custo versus benefício do crime acaba sendo um pouquinho maior, né? A gente tem dados, por exemplo, de uma onda de furtos de hidrômetros com 300 casos em 2 meses aqui na região da Grande Florianópolis. O levantamento foi informado pela Casan. O furto de fios de ar-condicionado, de roubos constantes também está acontecendo. A gente mostrou, inclusive, aqui no dia 1º de janeiro, ar-condicionados aí sendo furtados de uma delegacia de polícia em São José. Então a audácia dos bandidos está cada vez maior. Com relação a esses hidrantes, por exemplo, só na Conselheiro Mafra, que é a rua principal aí da região do Calçadão do Centro, no último fim de semana, 3 hidrômetros foram furtados e na terça-feira, dia 7 à noite, outros 2. Esse foi tema de uma reunião entre o Conselho de Segurança do Centro, com o SEG, que definiu aí, após esse encontro, entrar em contato com alguns juízes da Grande Florianópolis para tentar explicar por que esses crimes parecem pequenos perante a lei, mas acabam causando muito desconforto, muita dor de cabeça para os comerciantes. E a gente ouve agora as preocupações da Polícia Militar e também da Polícia Civil com relação a esse assunto. As pessoas em situações de rua não necessariamente são criminosos, né? Então, eles acabam, muitas vezes, se encaminhando para o caminho da criminalidade, justamente para sustentar os seus vícios, enfim. Então, nós temos o que, num primeiro momento, não é um problema de segurança pública, acaba se tornando um problema de segurança pública. E aí sobrecarregando todos os atores envolvidos, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim. Tem que ter um destinatário final, né? Essas operações de fiscalização, nos chamados ferro-velhos ou outras empresas que trabalham com metal, elas são habituais. Muitas vezes feitas de maneira conjunta, envolvendo Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Porque se não tiver para quem vender, não tem por que furtar. Essas falas, elas evidenciam 2 pontos com relação a isso, né? Eu falei um pouco sobre impunidade e aí a gente tem um segundo ponto que é quem comete esses crimes, como a parte aí da polícia comentou. Em 2 anos, a população de rua que vive em Santa Catarina aumentou 75%. Na capital, 35% desse número completo, ou seja, quase a metade das pessoas em situação de rua em Santa Catarina vivem em Florianópolis. E aí, de acordo com Polícia Civil e Polícia Militar, a maioria desses crimes, desses furtos de pequena monta, que acabam se repetindo, são feitos por pessoas que estão na rua, como o policial comentou aí, para muitas vezes custear um vício, um abuso psicológico e químico em drogas, né? E a gente tem outro ponto também, que é a fiscalização, operações como a Fio Desencapado, que focam principalmente nas pessoas que acabam receptando esse tipo de material, que são os ferros velhos, que compram os fios furtados ou os metais furtados e acabam fazendo girar esse mercado. Então, novamente, esse assunto volta em pauta. A nova secretária de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis, Mariane Matos, que é a vice-prefeita da cidade, informou que vai continuar focando nessa questão da fiscalização e do impedimento da receptação também por ferros velhos, para tentar diminuir essa onda de violência que tem assustado principalmente comerciantes no centro aqui da capital. Marta, Lucas, volto com vocês.